Volume 2. Capítulo 30, Os 13 Idiotas e o Rei. O torneio acabou sem nenhum incidente, e os feridos, foi por volta do tempo que os seriamente feridos Rudall, Luke e Eunice estavam internados na enfermaria como de costume. Você poderia dizer que a cama perto da janela já era um local reservado para Rudall. Luke estava no meio e Eunice estava na cama mais próxima do corredor. Neste quarto da enfermaria, Izumi distribuiu as frutas, que ela se tornou extremamente boa em descascar, entre eles. Só a de Rudall foi modelada para imitar o formato de um coelho assassino. Rudall, isso parece a cabeça de um dragão, então eu não posso comer, posso usar ele como decoração. Izumi é um coelho assassino. É um coelhinho, então por favor, coma logo. Rudall, ó. Entendi, é um coelho, eu acho que vou comer esse coelhinho, não, mas... Com ferimentos por todo o corpo, Rudall se recusou a comer as frutas cortadas que Izumi levou até sua boca. Enquanto Luke e Eunice assistiam os dois disfarçadamente, eles pareciam incomodados com a interação entre Rudall e Izumi que palavras não poderiam descrever. E fora do quarto, uma pessoa acabou escutando essa conversa. Coelhinho. Ele está comendo uma coelha. De uma forma sexual, certo? Você come elas de maneira sexual, certo, mestre? Deixe-me fazer parte da diversão. Era Fina. Seguindo atrás dela, havia alguns alto-cavaleiros, o diretor e o próprio rei Albash. Eles apareceram para parabenizar Rudall pela vitória de sua turma. Esta vitória fez com que Rudall se tornasse mais apreciado entre a família real e a academia, mas é claro que não era tudo flores para Rudall. Albash, perdoem-me pela intrusão, os três parecem bem, esperem, o que vocês estão fazendo? Fiquem calmos. Assim que Albash entrou casualmente no quarto, seus 4 ocupantes se ajoelharam, entre eles, os 3 pacientes com sérios ferimentos. A primeira foi Izumi, mas a seguindo na sequência, Rudall moveu seu corpo dolorido para ir para o chão, isso fez o senso de competição de Eunice se ativar e Luke também não queria ser o único a continuar na cama, então ele os acompanhou. Como resultado, os 3 feridos se ajoelharam diante do rei. Seus cavaleiros subordinados olharam para ele como se quisessem dizer algo. Enquanto o rei estava admirando a cortesia deles por se ajoelharem apesar de estarem tão feridos, esses 3 seriam os futuros 3 lordes. Albash, só fiquem deitados. Vocês não precisam se forçar a se ajoelhar. Fina, ah! O pai gritou, que interessante. Sem expressão nenhuma, Fina estava aproveitando a situação, enquanto o diretor e os cavaleiros lançavam alguns olhares para fazê-los parar. Em tal quarto de doentes, a voz do rei ressoou. Assim que todos se acalmaram e a situação permitiu o início de uma conversa, Albash começou. Albash, parabéns por sua vitória neste torneio. Eu nunca imaginei que você seria tão talentoso, e assim, eu quero que você oficialmente suceda a casa Arces. Eu já entendi a essência do que aconteceu pela carta de Fina. Você salvou ela e havia clara malícia contra você contida nos relatórios oficiais. O rei já tinha percebido que os relatórios oficiais eram falsos nesse ponto, oferecendo a Rudall uma avaliação correta. Com isso, Izumi alegrou-se e ambos Luke e Eunice ficaram aliviados. Mas Rudall estava completamente insatisfeito. Rudall, não. É verdade que eu expus a princesa ao perigo e é verdade que tanto Luke quanto Eunice foram arrastados para a confusão por mim. Só por poder continuar estudando nesta academia já é mais do que o suficiente para mim. Para Rudall, os 3 lordes, suceder seu pai no título de arquiduque seria o mesmo que abrir mão de seu sonho de se tornar um dragão. Quando ele finalmente começou a se aproximar de seu sonho, voltar a ser apenas um herdeiro não era a intenção de Rudall. Albash, não, não? Com exceção dos relatórios, juntando várias fontes diferentes, eu cheguei à conclusão de que você será um arquiduque excelente. Suas notas estão entre as mais altas da academia e você é capaz de interagir com as pessoas independente de raça ou status. A respeito dos elogios do rei, Rudall, que não desejava herdar nenhum status, pensou com cuidado.
Neste ritmo, seria impossível virar um dragão. Se o rei ordenasse que ele assumisse seu título, então Rudal teria que se envolver com os assuntos de seu território ainda mais do que antes. Assim que ele deixasse a academia, ele estaria instantaneamente preso aos assuntos internos, seu pai passaria vários trabalhos para ele e ele teria que frequentar a alta sociedade, algo que ele nunca fez antes. Rudal não tinha tempo para esse tipo de coisa. Ele percorreu todo o caminho até aqui para se tornar um dragão. Para Rudal, o título de arquiduque era inútil. Rudal, eu não tenho interesse no status de arquiduque. Albash, é em nome do seu sonho. Com certeza dragões são heróis entre os heróis de nossa terra, mas se você se tornar um arquiduque, você será capaz de salvar muito mais vidas do que poderia sendo um único cavaleiro. Com as palavras do rei, Rudal ficou com uma cara confusa. Rudal, ainda assim, eu não quero desistir do meu sonho. A vontade de Rudal não iria mudar. O rei ficou impressionado pela força de vontade dele, e o rei esperava grandes coisas da determinação de seus olhos. Foi exatamente por isso que ele disse: Albash, começando pela coroa, proteger o país e seu povo, este é o dever de um cavaleiro. Desde o início, sua resposta era contraditória: eu vou deixar o assunto sobre o título para outra hora. Mas enquanto você não me der uma resposta satisfatória, eu não vou permitir que você se torne um dragão, e seus direitos como arquiduque serão confiscados. Vamos encerrar por hoje. Com essas palavras, Albash e seus cavaleiros se retiraram do quarto. Depois de olhar um pouco para a forma inquieta de Rudal, Fina seguiu seu pai e saiu do quarto. Depois do rei sair, Rudal foi até a cobertura. A enfermaria, a cobertura do prédio que você até poderia chamar de hospital, ele implorou que Izumi o levasse até lá. O meio-dia já tinha se passado, o vento estava soprando, a cobertura onde as roupas eram lavadas possuía um som irritante. Com bandagens ao redor de todo o corpo, Rudal estava amarrado de tal maneira que mal podia mover os dedos de suas mãos. Sentado no banco, ele pensou nas palavras do rei. E sentada ao lado dele, Izumi estava preocupada. Izumi sabia sobre o sonho de Rudal. Ela sabia de seu desejo de sacrificar até mesmo seu povo por esse sonho. Assim, chegando tão longe, as palavras do rei colocaram uma barreira em seu caminho. A própria Izumi conhecia um enorme número de pessoas que seria salvo se Rudal herdasse o território Arces. Ela entendia o significado das palavras do rei, porém, Izumi, Rudal, não fique tão deprimido. Mesmo assim, Izumi queria realizar o sonho dele. Então ela o chamou: mas, Rudal, Izumi, como eu posso me livrar desta situação? Eu posso pensar em um bom número de razões apropriadas, mas eu não consigo encontrar nenhuma que resolva todos os problemas. Izumi. Rudal. Você planeja enganar o rei. Rudal, enganar. Suas palavras me ferem. Eu sei o que o rei estava tentando dizer, mas agora, eu só preciso salvar mais pessoas como um dragão do que eu poderia salvar sendo um arquiduque, não é? Eu vou virar um cavaleiro, então um dragão e vou salvar muitas pessoas. Seu corpo estava coberto de ferimentos e Rudal estava sem qualquer fragmento de persuasão. Mas confiando em suas palavras, Izumi sorriu enquanto olhava para ele. Observando esses dois das sombras, Luke, Eunice, e o diretor, os três estavam esperando pelo momento certo para falar com o deprimido Rudal, mas ele era um garoto surpreendente. Não, além de ser mais energético do que eles imaginavam, eles descobriram que ele estava tentando enganar o rei. Luke, você não pode simplesmente enganar ele. Luke replicou em voz baixa. Eunice, enganar o rei, tudo vai se resumir a como ele planeja fazer isso. Luke, porque você parece estar se divertindo, Eunice. Rudal está tentando enganar o rei da nossa nação. Precisamos impedi-lo. Eunice, sem chances. É claro que estou me divertindo, e Rudal disse isso, não disse. Ele vai salvar mais pessoas do que ele poderia sendo um arquiduque. Enquanto Eunice estava se divertindo e Luke começou a argumentar, o diretor parecia aliviado ao ver que Rudal continuava animado. E ele também estava contente por ver que o garoto já estava até pensando no que fazer depois que se tornasse um dragão.
diretor, estou feliz por ver que ele não perdeu o foco. Depois disso, Rudall escreveu uma carta para o rei. Era uma forma de responder à pergunta do rei. Assim que ele a leu, o rei Albash ficou com um ótimo humor. Eu vou me tornar um dragão que salvará mais pessoas do que um arquiduque. Esta foi a resposta de Rudall para o rei.